bem-vindo, muito bem-vindo à primeira aula deste nosso curso das estruturas básicas de francês. Você já deve ter tido a aula introdutória comigo, mas o propósito desse curso aqui eu quero reforçar para você eu quero te passar quais são as estruturas básicas do francês para que você consiga formar frases para quando você for querer se expressar, for querer escrever, ou até mesmo falar, você tenha uma base sólida para que você não passe nenhum aperto. E é por isso que esse e os outros cursos visam um objetivo somente: fazer com que você consiga formar frases e se expressar de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais segura, tendo mais confiança em si, consigo mesmo, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula do nosso curso idioma francês. Terão as aulas para os outros idiomas, e aqui a gente está falando sobre o francês. Se você não viu a live introdutória, aquela live introdutória onde eu falei até um pouco sobre a minha experiência no mandarim e como essa ideia das estruturas básicas, ou aquilo que eu chamo de gramática universal, né? Não é bem gramática, mas as estruturas universais de um idioma. Como isso melhorou muito a minha compreensão no mandarim e como eu acabei adaptando isso para outros idiomas, que no caso aqui é o francês. Se você não viu aquela aula, recomendo fortemente que você veja aquela aula. No link da descrição desse vídeo aí você pode encontrar a aula também. E o portal onde todo esse material que você vai ver aqui na minha tela vai estar disponível para download para você também, tá bom? Completamente de graça. Todo o curso, todas as aulas e o material também são gratuitos, tá bom? Então, como é que vai funcionar essa nossa aulinha? Se você não pegou lá naquela aula ao vivo, vou te passar e rapidinho, eu vou até colocar minha tela grande, só para te falar rapidinho como é que funciona esse nosso cursinho. Eu vou falar sobre basicamente 14 estruturas que a gente encontra no francês. 14 estruturas muito básicas que vão criar algo para você que vai gerar uma imensa confiança na hora que você for escrever ou querer se comunicar mesmo, falar. Essas 14 estruturas nós vamos aprender em 14 aulas, usando 14 frases. E a gente vai tirar dessas frases algumas coisas mega importantes. E na aula de hoje, que é a aula de número 1, a gente vai começar pela primeira frase. J'écris une lettre. E basicamente a gente vai ver o que significa e quais são as estruturas que a gente pode tirar daí. Embora essa seja a primeira aula e ela seja uma aula muito simples, eu quero que você preste muita atenção em todas elas, porque a estrutura desse curso é uma estrutura compositiva. O que é compositiva? As aulas se compõem umas das outras. Na aula 2 eu vou esperar que você tenha entendido a aula 1. Na aula 3 eu vou esperar que você tenha entendido a aula 1 e a aula 2. Por isso compositivo. Então, embora pode ser que você entenda tudo desta aula, e aí você acha que pode deixar de lado, não fazer nenhuma anotação, ou talvez fazer de uma maneira meio, olhando pra cima, rolando o feed do Instagram, preste muita atenção, porque lá na frente isso pode te gerar algo ruim que você tenha que voltar a fazer tudo de novo. Então o que eu quero te falar aqui é o seguinte: preste atenção, se você, vou até colocar na minha tela grande para te dizer, preste atenção e faça algumas anotações se você achar que seja interessante para que você possa memorizar melhor, para que você possa entender melhor. Você sempre pode usar os comentários aí embaixo no YouTube para me fazer alguma pergunta, tá bom? Eu vou estar sempre dando o meu melhor para te responder. Qual que é a primeira frase? A primeira frase é essa aqui: j'écris une lettre. E basicamente, a gente vai ter que entender o que significa essa frase primeiro de tudo. Antes da gente entrar para procurar quais são as estruturas do francês, as estruturas básicas do francês aí dentro dessa frase. Vamos entender então o que significa essa frase. Eu vou mandar todo o resto do material aqui para baixo, a gente só vai ficar entendendo a frase, tá bom? Deixa eu até aumentar isso aqui. É o seguinte: j'écris, isso que está escrito aqui, ó, j'écris, basicamente é a mesma coisa que está escrito aqui, tá bom? Porque o francês, quando você tem duas vogais juntas, eles comem uma e colocam aquele apóstrofozinho ali, tá bom? Não vou falar sobre essa regra aí, mas basicamente, se a gente fosse falar essa primeira versão aqui, a gente teria que falar je écris, né? Não faz muito sentido, o francês gosta de falar rápido, j'écris, né? E aí eles também
elidiram na escrita, né? Colocaram esse apóstrofozinho aqui pra comer aquele outro E e já era, né? Então, basicamente, o que tá escrito aqui? Eu vou usar essa primeira aqui que nós temos a forma inteira. Pra te mostrar o que significa je crie. Basicamente, je significa eu, que é o que tá escrito aqui embaixo aqui. Eu, tá? Eu, significa eu. Deixa eu... não era isso que eu queria ter feito. Eu queria ter feito isso aqui. Eu, tá? Então, je significa eu. E écrit, essa outra palavrinha aqui, significa escrevo, tá? Então, je significa eu e écrit significa escrevo. Então, je écris significa eu escrevo. Ótimo, até aí tudo bem. Então, vamos para a segunda parte dessa nossa frase. Se a primeira parte significa je écris, a segunda parte, une lettre, significa uma carta. Da mesma maneira, a segunda palavra significa carta e a primeira palavra significa uma, né? Seguindo o padrão bem parecido com o do português, né? Então, a gente não tem uma variação de estrutura muito grande até então. Je écris, eu escrevo. Une lettre, uma carta. Até aí, tudo certo. Je écris une lettre, eu escrevo uma carta. Ótimo. Então, como a gente vai analisar essa frase? A gente vai começar entendendo aquilo que a gente chama de sujeito. Vou mandar todo o resto lá para baixo e a gente só vai trabalhar com a primeira parte daqui, que é entendendo o sujeito. Primeiro de tudo, entenda o que significa, né? Lézer, o que significa esse negócio de sujeito? Tinha isso na escola, não entendi nada. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, de todos os idiomas da face da Terra, existe alguns elementos, e aqui eu já estou te introduzindo o que você vai ver em todos os outros cursos dessas estruturas básicas, você vai ver a mesma explicação nos outros cursos, é o seguinte, existem alguns elementos que são universais. Quem foram grandes figurões que pesquisaram isso? Nossa, tem um monte. Pinker, Chomsky, e aí, né? Tem um monte de gente, né, que pesquisou sobre as estruturas universais que contém todos os idiomas. A maioria dos idiomas tem essas estruturas. E se você aprende elas, uma vez que você aprendeu as estruturas que estão em todos os idiomas, pense o seguinte. Aprendi a estrutura universal em um idioma. Quando você vai para o segundo idioma, fica mais fácil. Porque as estruturas você já conhece. É só achar onde identificá-las. E aqui o meu trabalho é mostrar para você quais são essas estruturas. Nessa primeira aula a gente vai começar com uma das primeiras estruturas. É aquilo que se chama de sujeito. Disse um dos grandes linguistas, que eu não vou citar o nome porque tem muita gente que não gosta dele. Mas ele diz o seguinte. Para que uma língua seja usada para propósitos de comunicação, não teria como fazê-lo se não existisse um sujeito. E o que é um sujeito? Bom, essa não é uma aula de gramática. Quero reforçar isso, é uma aula para você encontrar as estruturas básicas usando o teu cérebro pensante. Não vou te dar uma aula. Esse é um dos princípios que você deve ter visto na aula de introdução na nossa live. O princípio era o seguinte, só fazer um parênteses aqui, só para te falar o que era o princípio e por que isso aqui não é uma aula. O princípio que o Galileu falava, ele falava o seguinte: non si può insegnare niente a nessuno, si può solo farsi che uno, le cose trovano in se stesso. O que o Galileu queria dizer é o seguinte: a gente não pode ensinar nada a ninguém, a gente só pode fazer com que as pessoas encontrem aquilo por si próprias, né, por consigo mesmas. E aí o meu trabalho nessas aulas aqui vai ser mostrar para você, e mostrar como você também pode tirar uma lógica disso, e que isso vai te ajudar a entender as estruturas básicas do idioma, das quais o sujeito é a primeira que a gente vai descobrir e desvendar o francês. Preste atenção nessa primeira formação. Quando uma xícara parece quebrada, alguém deve ter praticado a ação de quebrar a xícara. Imagine você, uma sala bonita, com as janelas abertas, uma mesinha bonita posta, cheio daquelas xícarazinhas, né? Aquelas xícarazinhas de porcelana com aqueles desenhinhos, coisa mais linda, né? E aí uma daquelas lá parece quebrada. Alguém deve ter quebrado aquela xícara. Quem? O vento, um animal, uma pessoa. Agora, quem praticou a pessoa, né? Quem, o vento, a xícara, etc., que praticou a ação de quebrar a xícara, geralmente é chamado de sujeito. Então, se o vento que quebrou a xícara,
Quem praticou a ação de quebrar a xícara é geralmente chamado de sujeito, então no caso esse sujeito seria o vento. Agora, em francês, como a gente chama o sujeito, a gente na verdade não chama de sujeito, a gente chama de le sujet. Le sujet. Então, no caso, quando você entra numa sala e vê uma xícara quebrada, alguém deve ter praticado a ação de quebrar a xícara. Uma xícara não se quebra do nada. Quem praticou a ação de quebrar a xícara é chamado de sujeito. E esse sujeito em francês é chamado de le sujet. Tá? E aí, quando uma carta aparece escrita seguindo o mesmo modelo que a gente acabou de ver, então deixa eu passar para baixo aqui, para que a gente fique com uma estrutura bem limpinha. Quando uma carta aparece escrita, como no caso da nossa frase inicial, je écris une lettre. Quando uma carta aparece escrita, alguém deve ter escrito aquela carta. O vento, uma pessoa, um animal deve ter escrito aquela carta. Então, quem praticou a ação de escrever será o nosso sujeito, ou seja, o sujet. Se você já imaginou, a gente vai voltar naquela frase que eu acabei de mostrar para você, elemento por elemento, o que significava. J'écris une lettre, essa frase daqui. E a gente vai identificar, eu e você, qual é o sujeito desta frase. Então, se uma carta aparece escrita, j'écris une lettre, a pessoa que praticou a ação de escrever deve ser o sujeito. Então, lettre é a carta escrita. Então, a carta não pode escrever-se a si mesma. Une, não foi o une que escreveu a carta, né? Então, o que significa lettre? Lettre significa carta. Une significa uma. Então, nada. Écrit. Écrit é a própria ação de escrever. Então, a própria ação não pode escrever a si mesma. Je. Então, basicamente, quem escreveu a carta? Eu. Mas em francês, je. Qual é o sujeito da frase? Je. Esse aí é o sujeito da frase que a gente está analisando agora. E por que isso é mega importante? Porque você saber identificar, e aí a gente vai para outra parte dessa aula, que é você saber identificar o sujeito é algo de extrema importância. Por quê? Porque existem pouquíssimas frases, assim, um número muito reduzido. Na tua vida tu deve usar 1% desse tipo de frase. A não ser que tu seja uma pessoa bem braba, né? De frases que não usam sujeito. Então imagine você. Você está querendo aprender o francês e você diz para si mesmo, eu tenho dificuldade em formar frases em francês. E eu estou dizendo para você o seguinte, existe um elemento que é universal e está presente em 99,9% de todas as frases em francês. O sujeito. E você me diz, mas não vale a pena entender e aprender a identificar o sujeito. E eu falo para você, vale sim. Isso ajuda você a melhorar não somente a sua compreensão quando você está escutando ou lendo alguma coisa, mas também quando você vai falar. Isso aqui, os exercícios que eu vou te passar, o material e essa apresentação aqui, eu estou querendo mostrar para você que quando você consegue entender um pouco mais sobre as estruturas básicas do francês, e nesse caso o sujeito, você consegue se expressar, você consegue escrever e falar de uma maneira mais confortável e segura. O sujeito é uma delas. Você saber que existe e o que é o sujeito é o que a gente está vendo agora. E agora eu quero te passar como é que você identifica o sujeito. Geralmente a gente sempre identifica o sujeito fazendo uma pergunta para o verbo. Olha só, opa, por que ele fala para baixo? Fazendo uma pergunta para o verbo. Ou seja, então, uma pergunta para o verbo para a gente achar o sujeito, tá? Como identificamos o sujeito? Ou seja, como achamos quem é o sujeito? Esse é um segundo princípio. Vou voltar na tela grande para falar do segundo princípio. Esse é um segundo princípio dessas aulas daqui. Nada é tão simples que não mereça ser explicado. Eu durante muito tempo tive dificuldades em encontrar essas estruturas que eu tô te passando aqui. Então eu quero dar o meu melhor para tornar as coisas muito fáceis. Se você é uma pessoa de intelecto superior, coisa que eu não sou, evite deixar nos comentários assim, tu repete muito, a aula é muito básica. Porque existem pessoas que têm dificuldade nisso. E eu tô fazendo mirando nessas pessoas. As que têm intelecto parecido com o meu. Ou seja, lá embaixo. Lá embaixo. E se eu conseguir aprender 6 idiomas, quem dera vocês que têm um intelecto muito superior. Então, eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, aquilo que eu acho que deve ser explicado. Esse é o princípio. Nada é tão simples que não mereça ser explicado. Então,
como a gente identifica um sujeito dentro de uma frase, quando alguém está falando ou quando você está lendo alguma coisa. Tu faz uma pergunta para o verbo. Então, se o verbo de antes era escrever, no caso em francês, écrit, você vai se perguntar, pô, mas quem escreveu? Ou em francês, qui a écrit, né? Qui a écrit? É o que está escrito aqui. Vamos fazer uma pergunta ao verbo. Quem escreveu? Português, em francês, qui a écrit? Quem escreveu? Eu. Quem escreveu? Qui a écrit? Je. Então, essa é a nossa resposta. Sempre pega o verbo e faz uma pergunta para ele. Quem? E aí você coloca o verbo do lado. Quem mais verbo do lado. Qui a écrit? Quem escreveu? Quem comeu? Qui a mangé? Né? Quem comeu? Quem... né? Quem morreu? Quem comeu? Quem fotografou? E aí você descobre quem é um sujeito fazendo essa pergunta muito básica. Então, a gente já viu aqui, para eu fazer um resuminho maroto, a gente já viu o que é o sujeito e como a gente identifica o sujeito, tá bom? A gente já viu a gente já viu o que é o sujeito e a gente já viu o que, ó, entendendo o sujeito, a gente já viu o que é o sujeito na primeira parte e a gente já viu como identificar o sujeito, tá? Vou até voltar um pouquinho aqui no tamanho. Então, a gente já viu essa parte daqui. Eu vou até marcar um checkzinho em todos eles aqui. A gente já viu tudo isso aqui de entender o que é o sujeito e como a gente identifica. Agora, uma segunda, eu tô olhando aqui porque é o que vocês estão vendo. E agora, uma segunda parte, a segunda estrutura. A gente tem que entender um pouco mais sobre aquilo que se chama de verbo. E aí a gente vai entrar nessa definição marota do grande linguista brasileiro Ataliba de Castilho. Vamos devagar, que essa parte aqui é realmente muito importante. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente aí, se você está fazendo uma anotação, pegue essa, né? Se você tá. Primeiro de tudo, a primeira estrutura universal que está presente no francês, e presente em 99% das frases em francês, é o sujeito. Saber identificar o sujeito é uma estrutura básica e muito boa para que você leve, o seu nível de compreensão do próprio francês, 2, o seu nível de pronunciação e também de escrita do francês. Entender quem é o sujeito e é o sujeito, que foi a primeira parte dessa aula, é de fundamental importância para tudo isso que eu acabei de te falar. Vamos para a segunda parte e para a segunda estrutura que a gente pode encontrar naquela mesma frasezinha do j'écris une lettre. Vamos entender o verbo. O que é um verbo? Diz o nosso grande linguista português mesmo, o brasileiro, ele diz o seguinte: verbo é uma palavra que pode exprimir modalidades de um processo, e essa aqui é uma palavra importante, né? Processo, ou você pode entender como ação, ou seja, traduzindo em um português bem simples, verbo pode mostrar uma ação ou um estado. Simplesmente isso que o Ataliba de Castilho quer dizer com as palavras bonitas de um grande professor, né? Verbo é a palavra que pode exprimir as modalidades de um processo, ação ou estado. Verbo pode mostrar ação ou estado. Nossa, Eliezer, quando eu tava na escolinha, eu lembro que verbo era só ação. Não, você vai ver que não é só ação. E você entender isso no francês é de fundamental importância também para você melhorar a tua compreensão e como você fala e como você se comunica. Então vamos ver. Primeiro, se há uma ação, há alguma transformação, tá? E é por isso que ele diz aqui, ó, que é um processo, né? Se nós temos ação, nós temos transformação, ou seja, há alguma coisa que vai de A para B. Eu escrevo uma carta, existia uma carta que não era escrita e depois da minha ação de escrever, ela passou à existência, passou a ser escrita. Então, quando nós temos ação, a gente tem sempre alguma coisa que vai de A para B, né? Sempre tem ação, todo mundo sabe que é uma ação. Correr é uma ação, comer é uma ação, fotografar é uma ação, beijar é uma ação, dormir é uma ação. Sempre uma ação. Uma ação tu sabe o que é, evita explicações delongadas. Agora, há verbos, e então essa é a primeira parte, né? Do que é um verbo? Ação, né? Chega um cara, bate na tua porta e fala assim: aí malandro, tá preso. Ou tu responde a pergunta ou tá em cana. O que é um verbo? Tu fala, não. Verbo é uma ação, um estado, né? Aí tu tá livre. Primeira parte da resposta, verbo demonstra uma ação. Agora, aquela nossa frasezinha, j'écris une lettre, ou escrever uma carta, qual é a ação aí? Ação é ação de escrever, né? Ação. Agora, existe uma segunda modalidade de verbos, ou pelo menos os verbos também são demonstrados como estados. Há verbos abstratos que não mostram ações, mas estados.
Por exemplo, o verbo ser. Eu sou filho único, né? Ser filho único não demonstra ação nenhuma, mas você entende que é um estado de você ser. Então, se uma palavrinha ela está demonstrando uma ação, 2 ou um estado, uma ação ou um estado, ela provavelmente é um verbo. Por exemplo, um outro segundo aqui. Eu mereço comer este biscoito. O estado de merecimento não é uma ação. Você não merece fazendo nada. Você merece. E esse é um estado. De novo, eu tô convidando o teu cérebro pensante para quando você for analisar as frases, a frasezinha que a gente está analisando hoje, você, identifique quem é o sujeito daquele verbo. 2, entenda se o verbo, aquele verbozinho que a gente está descobrindo, ele é um verbo que demonstra uma ação ou ele é um verbo que demonstra um estado. Se ele é um verbo que demonstra um estado, ele vai ter um nome e a ação vai ter outro. Mas isso fica para outras aulas, que aqui a gente só tá na primeira. Terão outras, né? Muitas outras e a gente vai construir em cima daquilo que eu tô te mostrando aqui. Então, essa foi mais uma parte onde eu te mostrei o que é um verbo. Agora, como é que a gente identifica um verbo seguindo o mesmo padrão de antes? Antes eu te mostrei o que é um sujeito e como identificar um sujeito. Agora eu te mostrei o que é um verbo, vamos entender como identificar como identificar um verbo. Primeiro, se a palavra indica uma ação, provavelmente ele é um verbo, né? Se ela indica uma ação, provavelmente ele é um verbo. Agora, se a palavra indica um estado, ela também pode vir a ser um verbo, tá? Então, sempre tem esse olhar mais crítico das frases que você vai falar, que você vai escrever ou que você vai analisar, seja para propósitos de estudo ou até mesmo quando você vai fazer uma prova, alguma coisa. Quando é uma palavra que indica ação, provavelmente é o verbo. Agora, se ele também indica um estado, provavelmente também pode ser um verbo. Vamos analisar aquela única frase que a gente está analisando em francês? Se a gente identifica o verbo. J'écris une lettre, né? Eu escrevo uma carta. Sem usar o recurso da tradução, no primeiro momento, deixa eu até mandar ele para baixo. J'écris une lettre. Une, tu sabe que não é uma ação. Lettre é aquilo que foi escrito, então também não é uma ação. Je, nós identificamos que é o sujeito. O cara não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Então, só nos sobrou o écrit, né? Que é escrever, que é a própria ação de escrever. Então, é o verbo da primeira modalidade. É uma ação, né? Eu escrevo uma carta, vamos tirar a tradução, colocar ela para cá. Mas quando você estiver analisando as próximas frases que eu vou colocar ali para baixo, como um exercício para você, evite recorrer de cara à tradução. Tente fazer primeiro sem olhar a tradução, mas a tradução tá aí para ajudar. Tu tá aprendendo as estruturas aqui, tá bom? Então, j'écris une lettre. Nós identificamos dois padrões universais que estão também dentro do francês. Quando eu digo padrões universais, significa que eles estão presentes em mais de 90% de todos os idiomas e provavelmente em todos os que você vai aprender. Sujeito. 2, verbo. Resumo maroto, vou colocar na tela grande. Resumo maroto das duas estruturas, ainda não acabou, mas um resumo maroto das duas estruturas universais que a gente aprendeu até agora. Primeira estrutura universal. O que é um sujeito? Quando uma xícara parece quebrada ou uma carta escrita, alguém praticou a ação de fazer isto. Este alguém é chamado de sujeito. Segunda estrutura universal, o verbo. Quando a gente passa por uma transformação ou tem uma ação, né? Quando existe uma ação, ou seja, quebrar uma xícara, escrever uma carta, quando existe uma ação, essa ação é denominada de verbo. Uma ação é denominada de verbo. Agora, os verbos não são somente ações. Eles também demonstram estados. O estado de merecimento, eu mereço comer este biscoito, também é um verbo. Merecer também é um verbo, né? Eu amo você. Amar pode ser amar com ações, mas também pode ser um estado de amor, né? Estou completamente apaixonado por você. O verbo estar, né? É um verbo de estado. Você está em um estado apaixonado. Não necessariamente você está fazendo nada. Pode ser que você esteja parado olhando as nuvens, pensando na pessoa amada. Segunda estrutura universal, o verbo, que também está presente no francês. Você cada vez que melhora a tua compreensão sobre isso, você melhora a sua compreensão do francês. Agora vamos para o último insight dessa aula, que é o seguinte. A ordem S.V. E é a ordem S.V que vai fechar essa nossa aula. Veja o quão simples é o francês até aqui. Bom, a gente vai complicar um pouco mais para as outras aulas, mas até aqui tá fácil. E eu quero que você entenda isso como algo que é positivo. A ordem aqui, ó, é a mesma do português. A ordem SV,
Ou seja, primeiro vem o sujeito, né? O sujeito é aquele que pratica a ação. Sujeito, je. Ou aquilo que a gente falou, chamou de eu. Eu, e depois vem o verbo, que então, sujeito é o primeiro e verbo vem depois. V, écrit. Je écris. Depois escrevo. E aí, tudo que vem depois, aí a gente não analisou ainda, mas todo o resto também segue a mesma ordem. Je écris en lettres. Para que eu te fale por que isso pode ser algo simples? Porque existem alguns idiomas que tornam o trabalho um pouco mais difícil para quem está aprendendo, mas que a ordem é trocada. Às vezes o verbo vem antes, ou às vezes o objeto vem antes. A gente não falou sobre objeto ainda, mas ou às vezes tem outra coisa antes. Mas aqui no caso do francês, essa ordem é igual. Então isso facilita um pouco também o seu trabalho de aprender francês. Tá bom? Então, geralmente a ordem no francês é muito semelhante à ordem do português. O sujeito vem primeiro e o verbo vem encostadinho nele ou logo seguindo ele. Tá bom? Por que tem um negócio escrito em mandarim ali? Tá escrito aí, eu escrevo uma carta. Então, tá bom? Eu, esse primeiro elemento significa eu. Escrevo uma, 相信, carta. 我写一张相信. Eu escrevo uma carta. Então, veja que a estrutura é a mesma. Eu, 写, escrevo 一张, uma, 相信, carta. Eu escrevo uma carta. Então, muitas vezes os idiomas mais esquisitos, eles podem ter alguma semelhança com o próprio português ou com algum outro idioma que você sabe. E aí você pega um atalho, melhorando a sua compreensão e fazendo com que quando você vá se comunicar, você não cometa tantos erros. Vou tentar ao máximo fazer essas comparações e mostrar para você que às vezes o modo com que é exposto as estruturas ou até mesmo a gramática, ele começa a tornar as coisas um pouco complicadas, mas não necessariamente precisa ser assim. A gente pode tornar algo muito mais simples e que você pode se apossar disso para melhorar muito sua compreensão e também a sua capacidade de falar e escrever, tá bom? A ordem é SV, sujeito mais verbo, tá bom? Então, fica uma lição importante aqui antes de eu passar a tarefinha que você vai ter se você pegar esse PDF, tá? Primeira lição importante, sempre procure descobrir onde está o sujeito no idioma que você está aprendendo, tá bom? Quando eu falei naquela aula ao vivo que eu introduzi este curso, quando eu estava querendo aprender mandarim, eu percebi que existia um fenômeno bem interessante. Às vezes a ordem era exatamente como você está vendo aqui, só que às vezes não era. Então, um exercício bom para você fazer para melhorar muito a sua compreensão é você sempre tentar identificar, quando você está querendo aprender palavras, vocabulários, estruturas, como você está fazendo aqui, sempre a cada frase que você encontrar e que você tiver um tempinho de fazer, tente identificar onde está o sujeito daquela frase. E aí o teu nível de compreensão vai ser muito mais eficiente. Se você lembra como identificar o sujeito, basta você saber fazer uma pergunta ao verbo. E aí se você sabe identificar onde está o sujeito, você pode melhorar muito a sua compreensão. O que você pode fazer, que eu tenho feito, é usar a mesma frase, ou seja, eu escrevo uma carta, joga no Google Tradutor. Então imagina que você está aprendendo turco, né? Ou persa, está aprendendo persa. Joga em inglês lá, ou joga até mesmo em português no Google Tradutor. Eu escrevo uma carta. E olha a tradução, veja onde estão cada um daqueles elementos ali, para ver se há inversão, se tem deslocamento de alguma do sujeito e verbo, ou ele é igual ao português. Se ele for igual, o teu próprio cérebro, ele já tem um relaxamento, né? Eu não sei se eu falei isso na aula ao vivo, mas o teu cérebro, às vezes, ele começa a criar pregar peças em você. Pelo fato de você não ter entendido muito a gramática daquele idioma, ou não ter entendido uma aula, alguma coisa, um material, algum vocabulário, o teu cérebro ele começa a falar, não, mas isso aí tá difícil, não tô conseguindo entender. E ele começa a jogar contra você. Mas não necessariamente precisa ser assim. Então, o que eu tô querendo falar aqui é, use essa frasezinha e tente você mesmo identificar e dizer pro teu cérebro, não, de boa, olha só, francês, ou inglês também, no caso, ou até mesmo mandarim, a estrutura aí é bem parecida, então eu não preciso me preocupar tanto com isso, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula aí, e eu quero te passar uma tarefinha que é o seguinte. Eu tô passando mais 5, 6 frases aqui pra você, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frases
E nas 6 frases acima, em francês, eu gostaria muito que você tentasse identificar, tá? Tenta identificar o sujeito e o verbo em cada uma dessas frases aqui, tá bom? Na parte francês, obviamente, eu deixei o recurso da tradução do ladinho, mas tenta identificar no francês qual é o sujeito e qual é o verbo usando as dicas que eu te dei nessa aula, tá bom? Você pode mandar nos comentários aí quais foram as frases, né? Se você conseguir identificar, manda as respostas aí. Se você tiver alguma dúvida, também pode mandar nos comentários, tá bom? Só ali eu fico por aqui. Se você não tem acesso ao portal, não sei quando você está vendo essa aula, mas link da descrição aqui, você também pode encontrar uma página. Você pode acessar o portal desse cursinho, onde todos esses materiais, esse PDF que você está vendo, que a gente teve a aula, ele vai estar disponível para download gratuitamente lá dentro daquele portal, tá bom? Juntamente com a ordem e todas as outras aulas, tá? Eu sou o Lívio, fico por aqui, a gente se vê na próxima aula, valeu?